Nossos pais estão em viagem, nosso apóstolo está na Nigéria, recebendo tudo que tem lá, né? Toda a unção de grandeza, de gigantes. E ele já está com saudade, ele mandou, prepara o povo aí que eu quero já derramar isso na vida deles. E nós estamos com grande expectativa. Eu quero agradecer a vida do meu apóstolo por mais uma vez me dar esta oportunidade, né? Esse privilégio de ministrar aqui na casa. Nós temos pastores abençoados. Irmão, nós temos pastores abençoados aqui. Se você sair fora, você vê o quanto você é privilegiado aqui. Sai um pouquinho, né? Vai um pouco, visita outra igreja, visita outro lugar para você ver. Aqui só tem ferramenta de Jeová, meu irmão. Tô que nem Jesus, bem-aventurado. Vocês bem-aventurados, amém? Então nós temos nossa equipe de pastores que estão ministrando enquanto nossos apóstolos estão em viagem. E cada palavra tem trazido, né, um acalanto, um auxílio ao nosso coração. Nós nos sentimos muito alimentados, né, pelos nossos irmãos mais velhos, os nossos pastores, amém? Eu estou feliz nesta manhã, você está feliz? Então abra comigo, rapidamente. Deixa eu ler só um texto breve. Em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Na verdade, na Bíblia, né? Aqui dividido tem uma página em branco depois. Mas Malaquias, no capítulo 4, como foi dividida a nossa Bíblia, no versículo 6. Malaquias 4, 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos aos seus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última profecia registrada aqui do livro de Malaquias, antes do apagão, que é 400 anos, que é a diferença de Malaquias até João Batista. É a última profecia ao povo de Israel. Está falando sobre paternidade, sim ou não? E esta palavra tem ardido no meu coração ultimamente. Paternidade é o que vai restaurar os nossos altares, é o que vai restaurar os nossos filhos, é o que vai restaurar a nossa geração. Paternidade. E para quem gosta, né, de ditado popular, há um ditado que diz: Deus é pai. Aleluia. Deus é pai. E eu quero falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus, amém? Então abra comigo já em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso de número 1 a seguir. Meu Deus, vai ser forte hoje. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, diga a nós, falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque ao qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai,
Nesta manhã, o nosso coração está aberto para te ouvir. Que esta palavra venha ser cura e bálsamo sobre a vida dos teus filhos. Que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito venha direcionar toda a mensagem, do início ao fim. Abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que ouvindo venhamos compreender e venhamos ter a revelação do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, recentemente nós estávamos numa trajetória em São Paulo, e lá Deus marcou um encontro para falar comigo. Tivemos aí um bom tempo ausentes, em viagens, e eu fui num retiro, e nesse retiro espiritual, Deus falou muito ao meu coração sobre paternidade, demais. E toda vez que Deus fala de paternidade, a primeira coisa que eu lembro é da Thalita e da Sara. Primeira coisa. Quando Deus quer falar de paternidade comigo, Ele me traz à memória o nascimento da Thalita, o nascimento da Sara, de quem eu era antes dela e de quem eu sou depois dela. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando você vira pai, algo muda dentro de você, né? Você era o loucão que empinava a moto, Você era o doidão que andava 200 por hora de carro, fazia loucura. Eu trabalhava com ar-condicionado, então eu me pendurava na janela, eu não estava nem aí. Amarrava uma corda apenas e me lançava na janela de 16 andares. Ficava apoiado só por uma corda. E para mim aquilo ali estava tranquilo. Fazia coisas de menino, fazia coisas que hoje me traz até espanto. Eu fico pensando, como é que eu fiz aquilo? Só que a partir de que você tem uma responsabilidade maior, parece que vira uma chave dentro de você. Quando você vira pai ou mãe, você tem um sentimento de proteção, sim ou não? Ou não é? Se parece aquelas galinhas assim, né? Aquela pata que defende os seus patinhos, que não deixa chegar perto. E eu tive essa mudança dentro de mim. E toda vez que Deus fala de paternidade, Ele me lembra das meninas, de como elas perguntam. O meu sonho maior era um dia ouvir a minha filha me chamar de pai. Hoje eu estou orando para ela esquecer um pouquinho. Oh my God. É pai. E se você não atende, meu querido, risca o CD ficar travado. Pai. Até eu atender. Aleluia. E Deus tratou comigo muito forte isso, porque mudou algo dentro de mim, mudou pensamentos, mudou totalmente a minha concepção do que é vida, de deixar um legado, de deixar uma posteridade, de deixar um ensino que vai ser perpétuo pelas gerações. Isso mudou dentro de mim. E você também pode fazer essa experiência. Pega o seu sobrinho, adota ele, ou alguém mais próximo. Você vai ver que vai mudar a chave dentro do seu coração. E lendo esse texto aqui, eu vejo que Deus teve sempre o desejo. Deus sempre quis ser pai. Deus sempre quis cuidar. Deus sempre quis transmitir a sua proteção e a sua graça. No livro que lemos, nós vemos o seu Filho, Jesus Cristo. E Ele é tratado aqui, ou Ele é colocado aqui como uma divindade. E o livro de Hebreus vai defender toda a divindade de Cristo. O livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, vai defender que Cristo é o Filho do Deus vivo. Você vai ver que na época os judeus não aceitavam Jesus como filho.
E ele sempre falava pai, 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 pai. Mas os judeus não aceitavam. E essa carta vai defender a divindade e a filiação, filho, Jesus como filho. Só que para você entender isso, nós precisamos voltar antes do Gênesis. Meu Deus, não estão. Irmão, dá um glória a Deus para ver se eu revelo mesmo. Talvez você nunca ouviu essa mensagem. O que tem antes do Gênesis, pastor? O que tem antes do Bereshit? Tem uma reunião muito poderosa. Tem uma divindade conversando entre eles. E nessa reunião da divindade, antes que tudo fosse formado, a divindade decide. Não tem nem tempo nessa época. Decide. Nessa reunião a divindade decide quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Meu Deus, é forte. Nessa reunião, antes que tudo existisse, Deus queria declarar o seu amor. Então ele faz uma reunião, ele chama a divindade. Acabamos de ler, mas você não notou ainda. 2 Samuel 7,14. Anota aí, porque isso é título de acadêmico. Uma palavra meio acadêmica que eu vou tentar converter uma palavra mais simples. E nessa reunião a divindade está sentada. Eu fico imaginando aquelas reuniões poderosas, né? E antes que tudo fosse formado, eles se reúnem e decidem todas as coisas. E nessa reunião, um se levanta e diz: eu serei por pai. E o outro diz então: eu serei por filho. Está ali. Eu vos serei por pai, e eu vos serei por filho. Então o filho se revela. Segundo Salmos 2,7. Há uma reunião no céu. Um decide o pai, o outro se apresenta o filho, e nós temos o Espírito Santo. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse. Quem disse? Meu Deus. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Ou seja, hoje eu te instituí. Hoje foi colocada essa posição. Eu te deixei claro agora, eu deixei definido, você é o filho. Então nós vemos uma conversa entre o pai e o filho. E nesta reunião vai ser definido algo sobre o filho. Salmo 110. Vocês têm paciência de ouvir palavra hoje? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus. Existia um plano antes da fundação do mundo. E neste plano gerou uma paternidade. Eu quero ser pai, então eu serei o filho. E já que você vai ser o filho, então você vai, escolha o que você quer. Diga-me o que queres, e eu te darei as nações. Meu Deus. Jesus se coloca como filho, dizendo: pai,
Qual é a sua vontade aqui para a terra? João 17:5. Eu estou indo bem devagarzinho para você entender. Hoje nós vamos ler bastante texto. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo antes do mundo existir. Então Deus fala com o seu Filho. João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo. Uau, que glória é essa? João 1,14. João 1,14. Deixa eu só colocar esse pano de fundo para você entender. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que eu estou fazendo aqui é comprovando a divindade de Cristo. Cristo estava com o Pai, amém? Isso ficou claro? Então eles estavam nesta reunião. Você será o meu filho, eu serei por pai, e me pede o que me queres, pede-me que eu te darei as nações. Nós vamos descer na terra, nós vamos fazer algo incrível, vamos criar o que nunca criamos. E nessa reunião eles decidem, dizendo: Pai, qual é a sua vontade? Aí o Pai vai lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse: Filho, Espírito Santo, vem aqui, nós vamos criar algo que ninguém criou. Nós vamos fazer o que ninguém fez. Nós vamos trazer o que ninguém trouxe. Nós vamos descer na terra e vamos criar algo que ninguém nunca viu. O que, Pai? O homem. Mas por quê? Porque eu quero me declarar para Ele. Eu quero mostrar a minha paternidade. Aí você vê Deus descendo. E nessa reunião que eles estão decidindo, Ele fala: mas o homem, Pai, o homem. Mas e se o homem errar? Eu fico conjecturando, irmão, não leva tudo ao pé da letra, mas eu fico imaginando. Mas se o homem falhar? Aí ele fala, 1 Pedro. Meu Deus. 1:20. Mas e se o homem não der certo? O qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. E adoraram-no todos que habitavam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Pai disse: Filho, eu já tenho um plano preparado. Você vai descer lá. E quando você descer, eles vão conhecer a minha paternidade e o meu amor através de você. O homem,
ele vai entender o que é ser pai e o que é ser filho. E quando você lê a Bíblia Sagrada, desde o começo até o fim, você vai entender que Deus vem falando de paternidade. Ele fala com Abraão: Abraão, dá ao teu filho seu único filho. Paternidade. Eu sei que tu me amas, Abraão. Me dá o seu filho, seu único filho. Depois vem os patriarcas, né? Vem Abraão, vem Noé, vem Moisés, vem toda a descendência, falando de paternidade. Deus sempre quis se revelar na sua paternidade. E nessa reunião, ainda estamos lá, antes do Gênesis, há um clamor que Deus diz em Isaías capítulo 6, verso 8. Para declarar essa paternidade, Ele diz: agora quem vai? Quem vai ir por nós? Isaías 6, 8. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há? Aqui está o teu filho. Estou preparado para declarar a sua paternidade. Estou pronto para descer na terra. Mas que faça-se a tua vontade, não a minha. Então você vai entender que Deus, Ele sempre teve o desejo de ser pai. Tanto é que no Antigo Testamento poucas vezes se vê a palavra pai a respeito de Deus, porque o mundo não entendeu. Então o Filho desceu na terra e disse: eu vou declarar a minha paternidade através do Filho. E então, em João, no capítulo 1, João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Verso de número 6. Pode pular. 7, 8. Não era ele a luz, mas para que a luz testificasse da luz. Ou seja, João Batista não era a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 9. Ali está a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Verso 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Agora, mas todos quantos o receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhe-os poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Entenda uma coisa, Jesus, Ele estava no céu, ou estava no lugar, na plenitude, e Deus o chama e fala: filho, agora nós vamos revelar a paternidade. Como meu pai? Como um pai para filho. Como um pai para filho. E como que vai ser isso? Nós vamos trazendo imagens, diga imagens. Então vem imagens, a primeira imagem que vem é Adão gerando Caim e Abel, filhos. E acontece do filho trazer uma mortandade, o primeiro assassinato da Bíblia. E diz a Bíblia que já foi inaugurada a terra com morte. Imagens. Imagens.
Primeira coisa que acontece depois do Éden, um assassinato. Quem que assassinaram? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Primeira imagem que aparece, morte. Depois vem a descendência de Abel, de Sete. Aí vem Noé, sim ou não? Noé. Quem entrou com Noé dentro da arca? Seus filhos, paternidade. Já vamos chegar. Deus revelando imagens através dos homens. Deus revelando a sua paternidade através dos homens. Deus preparando o coração dos homens para quando viesse o seu filho. E então entra dentro da arca Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A primeira coisa que acontece no novo mundo, quando as águas baixaram, qual é a primeira coisa que acontece? Um sacrifício. Imagens. Diz a Bíblia que Noé sacrificou. Depois passa todo aquele contexto. Vem Abraão, sim ou não? Abraão, ele não conseguiu ter filho ainda com a sua esposa Sara. Então Sara decide entregar uma egípcia, Agar. E ela dá o seu filho chamado Ismael. Mas o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaac. Mas ele não tinha filhos ainda. Então diz a Bíblia, presta atenção, que veio o anjo do Senhor e falou com Sara e disse: no outro ano você terás um filho. E ela riu. Tanto é que o nome Isaac é riso. E ela riu. Só que o Senhor disse: para Deus há alguma coisa impossível? Imagens. A primeira coisa que acontece quando o anjo Gabriel aparece para Maria diz: ei, será que para Deus há algo impossível? Imagens. Deus querendo se revelar à humanidade através da sua paternidade. Então vem Isaac, o filho da promessa. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, dai-me o teu filho, seu único. Imagens. Deus preparando o coração da humanidade, declarando a sua paternidade. E o que Abraão fez? Ele preparou o cutelo, preparou o jumento, preparou a lenha e foi até o monte Moriá, o monte do sacrifício. E quando ele vai desferir o golpe, Deus fala: não, ainda não é o tempo. Eu já preparei o carneiro cordeiro. Imagens. Só que o mundo e os antepassados e os patriarcas não entenderam. E então Deus envia o seu filho, versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, diga a nós. Ele teve que revelar ao filho. Ele falou no Velho Testamento que queria cuidar. Ei, Deus quis revelar tanto a sua paternidade, que ele pegou o povo de Israel. Diz a Bíblia que o povo de Israel era o menor, era o pior. Ele tira da terra da escravidão, que é o Egito. Olha que interessante, ele tira. E a primeira coisa que o povo do Egito, o povo hebreu,
tem que fazer é atravessar as águas. Diga, atravessar as águas. Você já parou para pensar que o novo nascimento a gente tem que passar pelas águas? Sim ou não? Então ele batiza, ele passa pelas águas 3 milhões de pessoas. E agora Deus vai parar, meu Deus, e vai ensinar o povo de Israel a sua lei. Deus vai ensinar o povo de Israel a ser povo. Deus vai ensinar o povo de Israel através das suas leis. Deus agora usa o seu servo Moisés e começa a dizer o que o povo tem que fazer. Se você ler o Decálogo, você vai achar que isso é loucura, mas não é. Você vai ver: filho, não matarás. Filho, não roubar. Isso é coisa do quê? De 5. A gente começa a ensinar essas crianças com 3 anos, 2 anos. Filho, não pode roubar. Filho, não pode matar. Filho, não pode mentir. Esses dias eu estava com a Thalita, e a criança, ela tem uma imaginação fértil, muito fértil. Demais, né, pastor? Eles fazem coisa que até a gente duvida. Aí eu falei: Thalita, você realmente fez isso? Porque não pode mentir. Isso a gente ensina para menino. Até é vergonhoso eu falar para alguém adulto aqui, falar: ei, você não pode mentir, cara. Tem vergonha na cara. Isso a gente ensina para quem? Para criança. Deus revelando a sua paternidade através das leis, dizendo não, não. A criança é sempre assim: não, né? Não pode, não mexe, não faz, não pegue, não toque, não olhe, não respire, não veja. É ou não é? Deus estava ensinando a nação de Israel a ser filho. E sabe o que a nação de Israel fez? Virou as costas. A Bíblia diz que eles eram rebeldes. Eram filhos rebeldes. Por isso você vê no Velho Testamento Deus falando: eu queria cuidar de vocês. Vê se isso não é coisa de criança. Uma vez eu estava fazendo canjica. Ontem eu estava fazendo canjica. E a minha filha falou assim: me dá a canjica, pai. Eu falei: não está pronto ainda, calma. Me dá a canjica, me dá a canjica. Eu falei: calma, não está pronto, está quente. Me dá a canjica, me dá a canjica. Eu falei: então pega essa canjica. Pega, ó. Aí ela pegou a canjica. Ai, tá quente, pai. Eu falei: o que eu disse? O povo de Israel estava a mesma coisa. Me dá pão, 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 me dá pão. Ei, mas nós não chegamos na terra prometida. Me dá pão, me dá carne, me dá carne. Eu quero carne, carne. O que Deus fez? Pois agora pega. Pois agora você vai comer. Pois agora tu vai encher o bucho. Tu vai até sair pelo nariz de tanto que você me incomodou. Isso não é coisa de criança? Mas mesmo assim ele não deixou de ser pai. Mesmo assim Deus não esqueceu da sua paternidade. O desejo de Deus era ser pai. Só que o povo não compreendeu. Então, preciso agilizar aqui. Então Deus disse assim: ei, já que eles não estão entendendo nada, que eu quero ser pai. João 3,16. Eles não estão entendendo como eu amo eles. Eles não estão compreendendo como eu quero cuidar deles. Eles não estão entendendo o meu cuidado. Então eu preciso revelar a minha paternidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um querubim. Não. Que Ele deu um serafim. Não. Ele deu um ser vivente. Não. Ele deu o resto. Ele deu lá um anjinho caído. Não. Ele deu o seu
filho, o primogênito, a primazia, aleluia. Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe o que eu acho incrível? É que o filho aceitou. Uma coisa é você falar, vai filho, e o filho vai dizer, que vou nada. Aqui não. Os filhos que sabem mais que o pai, você já viu? Parece que o pai nasceu ontem. Dá ou não dá uma ira santa? Irei-vos, mas não pequeis. Aquele filho que sabe mais que o pai. Tem um ditado bem antigo, mas não vou falar porque é feio. Aprendeu a lavar o cabelo ontem e quer ensinar hoje? É ou não é? Espero que não tenha filho assim aqui hoje. E ele disse, eu enviei o meu filho, e ele aceitou. Ele quis. Ele não resmungou, aleluia. Ele não murmurou. Ele não fez birra. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu revelar o seu amor através da minha vida. E sabe o que acontece? Quando Jesus desce, ele acha um templo chamado o Templo de Maria, ou seja, o ventre de Maria. Ele envia um mensageiro dizendo, ei, ele não é qualquer um, você não vai dar qualquer nome para ele, porque ele tem pai. Aleluia, sinto Deus aqui. Você não vai dar qualquer nome aleatório. Você vai colocar de Bastião, de João, de Pedro, de Silas, de Bartolomeu, de Saulo. Não, ele tem nome. E ele se chamará Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele tem nome, e darás o nome de Jesus. Ele tem nome porque ele tem pai. E se ele tem pai, ele tem identidade. Qual é a identidade dele? Filho de Deus. Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele vem ao mundo. O mundo estava em treva, mas não o compreenderam. Que povo ruim. É ou não é? Deus desenhou, Deus trouxe figura, Deus agora traz o seu filho e o povo ainda não compreendeu. Mas ele não perdeu viagem, aleluia, e glória a Deus por isso. Ele não morreu em vão, e glória a Deus por isso. O texto de João diz assim, mas todos quanto os receberam, deu-lhe os direitos de serem chamados filhos de Deus. Todos quanto reconheceram que o Pai enviou o seu Filho, Ele deu-lhes poder e autoridade de ser chamado Filho de Deus. E Ele veio revelar a sua paternidade. Sabe o que eu acho incrível? É que Jesus sempre chamou Deus de Pai. Pai, por quem me ouve? Pai nosso que estás nos céus. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, Pai, Pai. Ei, porque filho sabe a sua identidade. Filho sabe para... Ah, meu Deus. Filho conhece o seu pai. O problema de hoje é que filhos não conseguem ser filhos mais. O problema na nossa geração é porque falta o filho ser filho. Falta o filho entender a sua identidade. O problema da nossa geração é que eles não conhecem reconhecer a sua filiação em Deus.
Por isso que eles andam vagando, perdidos. Aí entra o espírito de orfandade. Uau. E você sabe quando um crente não tem muita intimidade, é que ele começa a dizer: Senhor Jeová, Senhor Elohim, Senhor dos exércitos. Isso era no Velho Testamento. Senhor tem que ser Kenub, Senhor, e assim vai. Agora no Velho Testamento, no Novo Testamento ele diz Pai. Você não está entendendo, irmão. No Velho Testamento eles não tinham identidade de filho, mas no Novo, o filho veio trazer a identidade dizendo: ei, o nosso Pai que estás nos céus. Ei, Ele é nosso. Você não está aí. Ei, Ele é nosso. Ele decidiu ser nosso Pai. Ele decidiu cuidar de você. Ele decidiu cuidar da sua família. Ele decidiu cuidar da sua casa. Ele decidiu te salvar, te lavar, te redimir, te resgatar da podridão, do charco, do lodo. Ele decidiu te colocar novas vestes. Ele te decidiu colocar um anel novo no dedo. Ele te decidiu fazer uma festa para você. Ele decidiu. E eu preciso encerrar. Pastor, como que eu sei que eu sou filho? Romanos 8. My God. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Você vai sair daqui com esse espírito de identidade de filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, com medo. Mas, aleluia, eu gosto do mais de Deus. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido, papai, oh meu Pai, oh Pai celestial, oh meu Pai. Sabe o que eu acho incrível? É que quando Jesus estava sendo batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu, e só depois do Espírito descer, ouve-se uma voz dizendo: Este é o meu filho. Este é o meu filho, a quem a minha alma tem prazer. Este é o meu filho. Será que aqui em Balneário Camboriú os céus estão dizendo: vai lá, este é o meu filho, este é o meu filho. Vai, anjo, protege ele, porque este é meu filho. Vai, entrega a provisão, porque este é meu filho. Vai, manda o alimento, que este é o meu filho. Vai! Paternidade vai curar muita coisa. Paternidade vai curar tudo em você. Saiba ser filho. Saiba receber essa identidade. Ser filho é por revelação, não é por merecimento. Ser filho é por revelação. Não é porque eu fiz algo, é porque Ele já fez. Ei, se você tentar agradar a Deus pelas tuas obras, meu querido, só lamento, não vai dar certo. Agora, se você dizer pelo teu espírito: eu sei que o Senhor me adotou, que o Senhor me deu identidade, eu sei que o Senhor me ama. Sabe, eu acho tão lindo o amor de Deus, porque Deus é detalhista, sim ou não? Deus é detalhista. Esses dias eu estava numa live, inclusive fazendo com o pai do Silas, e na live do nada apareceu um passarinho. Falei: rapaz, isso é profético. O que esse passarinho está fazendo aí? Aí o Espírito Santo me trouxe a memória: ei, você é filho.
Falei, mas como assim? O que tem a ver um passarinho com um filho? Talvez você está fazendo essa mesma interrogação que eu fiz. Aí ele me fez lembrar. Porque o Espírito Santo, ele te lembra. Aí eu estava lá, fazendo a live, olhei para aquele passarinho, eu falei, olha o amor de Deus na minha vida. Aí acho que ninguém ficou entendendo lá na live. Aí eu lembrei de Mateus capítulo 6, verso 26. Ei, você vai sair daqui tão amado por Deus. Vai sair daqui com o sentimento de ser tão amado por Deus. Olha lá, eu olhei para a árvore e eu lembrei desse versículo. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós. Ai, não tem de vós muito mais valor do que elas. Continua. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Ou seja, o que se vai fazer? O que você pode fazer? Nem na sua altura você pode mexer. Continua. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles não crescem, meu Deus. Como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Olha só. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Agora, esse texto me pega. Sabe o que eu fico imaginando? Presta atenção comigo. Salomão era filho de Davi, sim ou não? Salomão teve o melhor reinado, sim ou não? Salomão foi influente, rico, poderoso na sua idade, sim ou não? Ele teve o seu melhor reinado, mais belo. A Bíblia diz que a prata e o ouro era comum no seu tempo. Sabe o que eu fico imaginando? Deus deixando Salomão juntar riqueza, fazer o que ele quiser. Vai, junta, mostra a grandeza, mostra tudo, junta tudo. Seja o mais belo, seja o mais poderoso, só para o meu filho disser. Você não tem. Vai, ajunta, acumula riqueza. Vai, seja famoso, seja rico, seja sábio. Ei, faz tudo. Só para o meu filho falar essa frase aqui. Você não está aí. Vai, conquista as cidades, lidera, seja o mais famoso do Antigo Testamento. Seja um cara respeitado, seja um cara com muito dinheiro, muito glamour. Só para o meu filho falar essa frase. E a frase que ele fala assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão só deu um gostinho do que meu pai faz por vocês. Eu estudei tanto para isso. Se você acha que Salomão sabe dar boas coisas, é porque você não conhece meu pai. É porque você não conhece o meu Deus. Então para de ficar olhando as coisas fúteis. Nesta manhã Deus está falando com você. Para de pedir coisas mínimas. Para de se importar com vestes, com alimento. Começa a se importar como filho. O que meu pai quer para hoje? O que meu pai quer fazer hoje? O que o meu pai quer que eu seja hoje? Para onde é que o Senhor quer que eu vá? A Bíblia diz que Jesus era guiado pelo Espírito. Aonde é que Ele quer que eu vá hoje? Não, mas o que vou comer, o que eu vou vestir? Isso é coisa que Ele já resolveu, já está resolvido. Irmão, você não está aí, já está resolvido. Deus é um Deus que cuida até do seu lazer. Meu Deus, que forte isso. Eu estava de aniversário dia 12 de maio, semana agora passada. Só que você sabe, a gente faz aniversário para os filhos. Eu estava de aniversário e a Thalita queria ir no Beto Carreiro.
É que nem aquelas propagandas de loja, né? O aniversário é nosso, mas o presente é para você. Eu queria ir pro Beto Carreiro e nós estávamos nos organizando. E sabe como é que é pastor? Ele fica com um pensamento meio ruinzinho, assim, vou lá no Beto Carreiro. Lazer, às vezes tem tanto compromisso na igreja. Pessoas precisam. Até a voz do diabo veio falar comigo: por que você não perde esse tempo orando? Não ora pelas pessoas, não visita um lugar? Eu falei. Aí eu entendi que Deus é pai. Ele chamou um irmão, falou no coração do irmão: ei, entrega uma oferta para o meu filho que ele quer fazer um lazer. Não. Não, se você não vê Jesus nisso, irmão, esquece tudo. Ei, envia uma oferta que o meu filho quer ir pro Beto Carreiro. Ele quer levar a filhinha dele. E ele quer curtir com a família. Aleluia. Porque eu cuido até do lazer dele. Vós, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Ei, o Pai te ama. A prova dele é que você está aqui nesta manhã. A prova dele é que você está aí nesta manhã dizendo: eu te amo. E se eu cuido das aves dos céus, e se eu cuido dos lírios do campo, por que eu não vou cuidar de você? Eu não sei se já aconteceu com você, mas você já sentiu vontade de comer um docinho? E aí do nada uma pessoa te traz aquele docinho? É ou não é? Não é do nada. Tá lá. Deus já fez ontem. E tá bem boa, por sinal. Você Thalita não comeu tudo? Ei, você precisa, aleluia, você precisa ver que Ele é seu Pai nos mínimos detalhes. Quando Ele te dá algo inesperado. Quantas vezes, irmão, eu estava precisando de uma vaga num tal lugar, em cima do horário, e quando eu chego, o carro está saindo bem na frente do lugar. Eu falei: tu és lindão mesmo, hein, Senhor? O Senhor é bom mesmo, hein? Me levou para os Estados Unidos. É um sonho do brasileiro, parece que ele ia para lá, né? Me levou para os Estados Unidos. Sabe o que é o melhor? Que eu fui com $18. Esse é o melhor. Você já viu alguém para os Estados Unidos com $18? Sou eu. E o melhor, e ainda levou o escudeiro com $20. Faltou alguma coisa lá, Johnny? Eu também não senti falta de nada. Porque toda vez que eu olho para as aves dos céus, toda vez que eu olho o lírio dos campos, eu sinto o amor de Deus por mim. Só que eu tenho que ser filho. Ei, começa a se comportar como filho hoje. Começa a se comportar como filho. Não aquele birrento, pelo amor de Deus. Se Deus te disse: espera que já está chegando, espere. Mas eu quero. Se Deus disse: não é esse varão ainda, não é essa varoa, espere. Eu já vi velhinha com 70 anos, 80 anos casando, querido. Ainda há esperança. Ainda há esperança.
Não fique fazendo birra. Aleluia. Seja um filho maduro da fé. Saiba o pai que você tem. Ele te ama nesta manhã. Ele declara o seu amor por você. Ele está em nosso meio. Ele é o Deus que nos conhece todas as coisas e está conosco. O amor dele não tem fim. Eu fico tão grato com Deus quando eu olho. Irmão, eu consigo ver Deus na vida das minhas filhas. Deus. Eu falo, Deus, o Senhor é bom mesmo. Me dá 2 pérolas, 2 preciosidades. Eu nem sou tão bom assim. Aí ele fala, não é por você. Não é porque você é bom, é porque eu sou bom. Eu vejo milhares de curas no ministério. Eu falo, Deus, o Senhor, o que eu tenho para te oferecer? O que eu tenho para o Senhor me usar? Aí ele fala, ei, não é você, sou eu em você. Não é porque você é bom que você... Não, é eu sou bom. Eu quero me revelar aos filhos. Sabe, uma coisa que nós aprendemos, que o pão é dos filhos. O pão é dos filhos. Pare de chorar pelas migalhas. Começa a pedir o pão. Jesus desceu na terra e de nada teve falta, porque ele sabia o pai que ele tinha. Jesus não teve falta de nada. Pelo contrário, Jesus teve muita fartura. Se precisava alimentar a multidão, tinha 5 pães e 2 peixes. Se precisava de ir até as aldeias, ele levantava, Deus mandava mulheres para financiar, homens, mulheres para financiar o reino. Até tesoureiro tinha, irmão. Você já viu que Judas era o tesoureiro? Não viu ainda? Vou te provar. João 12. Só para a gente encerrar. Sabe o que o pai estava dizendo? Ei, Jesus, não se... Deixa essa matemática aí para os homens. Faz a minha vontade. Vou até mandar para ti um tesoureiro. Aí mandou os melhores dos melhores, né? Realmente era o melhor. Para a gente rir, mas era o melhor. Só tinha um caráter desviado, mas no que ele fazia era o melhor. Judas era o melhor. Ele era o mais cético, mais o centrado da família ali, do povo. Mas o seu caráter estava dúbio, estava contaminado. Mas mesmo assim Deus não tirou ele fora. Até o último segundo Deus deu chance para ele se arrepender. Uau! Olha só que interessante. Verso 4, 12:4. Então dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele era ladrão e tinha bolsa, e tirava dali o que lançava. O que é ter a bolsa? Tesoureiro, aonde ele guardava as finanças. Então, se Deus promoveu, cuidou, até mandando financeiro, irmão, se prepare, porque o recurso já está chegando para a sua vida. Ah, se você acreditasse no que eu preguei hoje. Eu disse: Deus, eu só prego se o Senhor mostrar a sua paternidade. Eu só revelo se o Senhor trazer algo diferente para a igreja. Pai, eu só revelo se o Senhor entrar no novo nível de paternidade com a igreja. Aí Deus está dizendo: não sou eu que tenho que entrar, é eles que têm que entrar no novo nível de filiação. Vós sois filhos eleitos, gerados, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Deus te ama. Eu não sei como você vê a sua paternidade. Talvez a sua paternidade errou. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, alguém que cuidou de você. Talvez essa paternidade te trouxe maus ensinos.
Mas eu quero te mostrar um pai verdadeiro e fiel. Uma paternidade que não muda. Uma paternidade que ama inteiramente. Começa a ver Deus como pai. Idealiza o pai que você quer. Um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que provê, um pai que sustenta. Isso ele é para você. Ele chegou para Moisés e disse: ei Moisés, diga para o povo: eu sou o que sou. Eu sou o que eles necessitarem. Eu sou o que eles precisarem. Se eles precisam de água, eu sou a água viva. Se eles precisam de pão, eu sou o pão vivo que desceu dos... Se eles precisarem de carne, eu sou o alimento. Se eles precisarem de aquecedor, manda aí o aquecedor. Aleluia. Se eles precisarem de ar-condicionado, manda aí o ar-condicionado. Se eles precisarem de vestes, não se incomode, até as vestes não vão estragar. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que cuida de você. E desde a eternidade Ele sempre quis se revelar como Deus Pai. Como Deus Pai. Como um Pai amoroso e um Pai que cuida dos seus. Fica de pé comigo.